Boa noite a todos. Declaro aberta a 57ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Kiyoshi Hirakawa. Presente. André do Bar. Presente. Pastor Kennedy Marques, presente. Bruno Tan. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Dizão. Presente. Abner Segura. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Rodrigues. Presente. Passaremos à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 56ª sessão ordinária. Não tendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovada a ata da 56ª sessão ordinária. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente com o recebimento das matérias. Projeto de Lei 52/2018, assunto altera a Lei Complementar de número 01/2013, que dispõe sobre a reorganização da jornada de trabalho de docentes do quadro do Magistério Municipal de Mairinque. Autoria, prefeito. Projeto de Lei 29/2018-L, assunto institui a campanha Setembro Verde no município de Mairinque e dá outras providências. Autoria, vereador Bruno Tan. O ouvido está ouvindo bem ainda. Meu ouvido ouve legal ainda. Projeto de Lei 31/2018-L. Assunto dispõe sobre o descarte de entulhos e demais resíduos, disciplina as caçambas e dá outras providências. Autoria, Túlio Camargo. Projeto de Lei 32/2018-L. Assunto institui a Patrulha da Mulher no âmbito do município de Mairinque e dá outras providências. Autoria, vereador Túlio Camargo. Projeto de Lei 33/2018-L. Assunto dispõe sobre a contratação de jovens por empresas terceirizadas à Prefeitura Municipal de Mairinque e dá outras providências. Autoria, vereador Túlio Camargo. Projeto de Lei 34/2018-L. Assunto proíbe a manutenção de animais presos a correntes assemelhados e dá outras providências. Autoria, vereador Túlio Camargo. Projeto de Lei 35/2018-L. Assunto institui o Dia do PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência no município de Mairinque. Autoria, vereador Paulo Marrom. Projeto de resolução número 12/2018, assunto altera a resolução número 263/1994, dispondo sobre o tempo de mandato da mesa, revoga a resolução de número 551/2017, autoria vereador Túlio Camargo. Peço ao secretário que dê prosseguimento no expediente com a leitura dos requerimentos. Gabinete vereador Paulo Marrom, requerimento 256/2018, senhor presidente, senhores vereadores, através do requerimento 290/2017, solicitamos ao Executivo informações quanto à manutenção da estrada municipal de acesso à penitenciária. Em sua resposta, através do ofício 515/2017, o prefeito informou que a Prefeitura já havia realizado a manutenção naquela via, mas que estava planejando fazer novas intervenções. Isso considerado e tendo em vista que, com as chuvas recentes, a situação daquela via voltou a tornar-se precária, é que requeiro na forma regimental seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que esclareça. Primeiro, a Prefeitura pretende intervir na manutenção da estrada municipal de acesso à penitenciária? Se positivo, quando? Segundo, se negativa, a primeira, por quê? Terceiro, considerando que, embora a penitenciária seja estadual e a via pública municipal,
Pode a Prefeitura realizar estudos visando pavimentar a mencionada via para solucionar definitivamente o problema de acesso àquela repartição? Gabinete Vereador, 9 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 256/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários aqui se levantar. Aprovado requerimento número 256/2018. Gabinete de Vereador Túlio Camargo, requerimento 257/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, a Fiore Caixas Limitada, empresa instalada em Mairim, que há mais de 10 anos pretende ampliar sua estrutura física em área própria localizada na parte de trás das suas instalações. Essa expansão aumentará consideravelmente a produção e, consequentemente, gerará mais emprego e renda ao nosso município, o que se faz tão necessário nesse delicado momento em que passa o nosso país. Ocorre que, para sua ampliação física, é necessária a abertura de uma rua ao lado da empresa, onde anteriormente este local integrava a uma área de terras doadas à empresa Servitec, que estava em processo de retomada. Em resposta ao requerimento 111/2018, a Prefeitura nos informou, em 27 de novembro de 2010, essa Casa Legislativa não autorizou a doação da área, por se tratar da empresa com potencial poluente. E não havendo a doação, a administração municipal, à época, outorgou apenas a permissão revogada em 10 de julho ou de junho de 2015. Ainda neste requerimento, o Executivo Municipal foi questionado no caso de já ter havido a retomada. Se existe a possibilidade da execução de obra que vise a abertura de uma rua paralela às instalações da empresa Fiore Caixas. E nos foi respondido que seria necessário um estudo prévio. Diante do exposto, aqui nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através do setor responsável, para que nos informe o que segue. Primeiro, a Prefeitura já realizou os estudos necessários? Se sim, qual a conclusão? Se negativo, justificar. Segundo, em diálogo com o proprietário da empresa Fiore Caixas, este se comprometeve a contratar as máquinas e pessoal necessário para a realização desse serviço, dependendo apenas das devidas demarcações topográficas por parte da Prefeitura. É possível a permissão para a realização desse serviço? Se sim, qual o devido procedimento a ser tomado para que tais serviços sejam realizados? Terceiro, qual o prazo justo para que sejam tomadas as providências necessárias e feitas as demarcações? Gabinete Vereador, 5 de abril de 2018. Em discussão, requerimento número 257/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, conforme já abordamos na sessão anterior, este requerimento visa o apressamento de uma pequena rua para que essa empresa lá instalada, Fiore Caixas, uma empresa sólida, possa ampliar o seu pavilhão, o seu pavimento. E, por outro lado, nós bem sabemos que ali, ao lado, foi destinado uma área para a Servitec, e que foi retomada. O vereador Rafael sempre bate nisso e com muita razão. Nós temos que incentivar a vinda de empresas. Mas, pelo que me consta, através de um requerimento que fizemos, essa área foi retomada em 2010, não neste mandato, mas no anterior. Não foi autorizada a doação da área por se tratar de empresa potencialmente poluidora. Então, eu entendo que não podemos perder a Servitec de vista, ela deve se adequar aos moldes do que exige a lei, no que diz respeito a evitar a poluição. E, é claro, conte comigo também, vereador Rafael, para que a gente possa fazer com que a Servitec venha até a sua área para poder ampliar os seus quadros. E, por outro lado, o que nos preocupa, senhor presidente, é justamente isso. Nós temos um empresário que acreditou no município e que quer ampliar, ele quer dobrar a sua empresa, ele tem uma área muito grande ali atrás, mas ele precisa de uma pequena rua. Já se dispôs a destinar até as máquinas para fazer esse serviço, e as coisas estão paradas lá, acho que no setor de obras, junto à topografia, e nós então estamos dentro do nosso dever, cobrando do Executivo para que apresse esse trabalho, para que essa empresa possa então ser ampliada. É o que pensa o empresário, e isso vai destinar muitos empregos para o nosso município. Então eu peço aos nobres pares
a aprovação desse requerimento para que tenhamos uma informação a quantas anda essa pequena rua tão importante. Uma parte, vereador. Pois não. Essa empresa ela já protocolou esse pedido junto Já. à prefeitura? Já, e já Tem faz a- tempo. Não tenho aqui, mas já foi protocolada. Posso trazer numa próxima sessão e também já foi conversado pessoalmente com todo mundo lá, todo mundo já está sabendo. Mas eu posso trazer numa próxima oportunidade, porque eu sei que ela já protocolou. Podemos ver pela prefeitura ou pela própria empresa. Mais uma E parte? também, devo dizer que já estive com o proprietário juntamente com o chefe do executivo, que também já está cuidando disso, já falei com o secretário de gabinete. Então a gente fica no aguardo para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Com imenso prazer, pois não. Com a parte, vereador Abner Seguro, por 1 minuto. Então, o que eu acho, como já foi conversado com a Secretaria de Obras, os andamentos desses processos está muito moroso. Como vai ter uns requerimentos aqui de vossa autoria, algumas doações diárias que foi feito nessa casa, neste ano, e até agora a gente não vê nada andando. Então, eu sou favorável a esse requerimento e aos próximos que o senhor fez. E que a Secretaria de Obras trabalhe melhor para que possa realmente abrir essa rua aí para essa empresa poder contratar mais funcionários. É só, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento número 257/2018. Com a Com a palavra, o vereador André do Barros, 5 minutos. Senhor presidente, senhor vereador, é um problema, né? Porque veja bem, que está acontecendo entre a Foricaxa e a empresa lá da Cemitex. Por quê? Quando a Foricaxa foi doada a área lá, em 99 isso daí foi, eu estava aqui na Câmara Municipal. Ela sabia que tinha um problema lá atrás lá. Depois foi doada mais uma área lá atrás lá. Porque ela pegou a área lá atrás e não tinha saída. Agora está esse problema com a Cibitex dessa rua. O que eu fiquei sabendo, a Cibitex fez um acordo com ele para abrir a rua. Agora tem esse problema, a Cibitex, uma empresa tão grande na cidade aqui, cresceu na cidade aqui, começou com caminhões, hoje tem 25 caminhões, tem 150 empregos aqui na cidade. Nós vamos deixar essa empresa embora para outra cidade? É um absurdo, não dá, né? Eu acho que tem que ter um acordo entre a Foricaxa, que está aí mais tempo, e também tem que fazer um acordo também com a Cibitex também lá. Aquela área nós doamos aqui em 2010 para a Cibitex aqui. Então, eu acho que tem que entrar num acordo, porque é emprego, dos dois lados. Dois lados tem emprego. Foricaxa está lá. E tem uma empresa lá embaixo. E precisa fazer uma rua. Então, tem que entrar num acordo com a Cibitex e aqui abre essa rua. Não podemos perder a empresa da Cibitex e vai embora da cidade. Às vezes nós damos emprego para uma fábrica e cadê? Aí a outra vai embora? Eu estou doendo aqui para 3 empresas aqui. Alguns vereadores conheciam a empresa. E nem sequer estava aqui o dono da empresa, que está aqui sendo doado para eles aqui. Nem conheço. O pessoal aqui, foi 3 empresas, foi doado aqui a passada. Nem se estiver tão interessado, eles estavam aqui. Na votação. Nós votamos para doação para a empresa interessada no município, para dar emprego no município. Mas, felizmente, os empresários pedem a doação e nem sequer vêm aqui no debate dos vereadores, aqui aprovando que está para o melhor da cidade. Isso que é o problema. Agora, hoje não podemos tirar uma área de uma indústria para ir embora para outra cidade, que está aqui a outra, que está aqui. Então, acho que tem que ter um acordo, não podemos prejudicar uma empresa por causa da outra. Obrigado pela palavra. Continua a discussão, requerimento número 257/2018. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, vereador Túlio Camargo, eu gostaria de deixar registrado que eu apoio o vosso requerimento, mas uma preocupação que eu tenho, senhor presidente, é uma única questão. A prefeitura alega que a área já não é mais da empresa Servitec. Mas veja bem, senhor presidente, a empresa não recebeu nenhum tipo de comunicado, nenhum tipo de documento. Gastou ali na área R$150 mil para fazer a terraplanagem, comprou todo o sistema de tubulação, canaletas de água pluvial. E onde está esse dinheiro? Ou seja, não o dinheiro, a estrutura que ali estava. A prefeitura, na época, ainda usou para fazer algumas obras no município. Então, eu entendo a preocupação do vereador Túlio Camargo, que está preocupado que a empresa Fioricas amplie, né, o seu espaço, para isso ela precisa da rua, e mais do que isso, ampliar os empregos da mesma. Agora, a minha preocupação, senhor presidente, é que a Fioricaixas, ou não, a Servitec,
ela alega que não recebeu nenhum tipo de documentação, alegando que a área já não é a sua. Então, como que a prefeitura alega, sendo que a empresa não recebeu nenhum tipo de documentação? Mais do que isso, eu tive recentemente, junto com o advogado da empresa Servitec e o seu Adelmo, que é o secretário jurídico, discutindo o processo da empresa Servitec. E veja bem, o advogado da Servitec protocolou um requerimento ao Poder Executivo, questionando se a área foi retomada, se não foi retomada, qual o processo para a empresa conseguir ali ampliar a sua indústria, né, prosseguir toda a sua obra, senhor presidente. E veja bem a resposta do secretário jurídico. O processo foi arquivado. Não houve resposta, não houve recebimento do requerimento do senhor advogado responsável pela empresa Servitec e muito menos resposta inconstitucional. Então, a nossa preocupação, eu entendo a preocupação do vereador Túlio Camargo, mas a minha preocupação é a mesma do que o André do Bar. Estamos perdendo uma empresa que gera emprego no município, depois, assim que possível, vereador, que gera emprego no município, mais de 150, arrecada aqui ISS, contribui com os impostos do nosso município, está aqui há anos, está indo para Araçariguama ou para Alumínio, porque não tem espaço dentro do seu próprio município. Então isso é uma vergonha. Todos aqui vereadores recebem diariamente dezenas de requerimentos, ou de currículos. Por quê? Porque o desemprego só cresce em nosso município. O jovem hoje não tem uma oportunidade. Vemos aí dezenas de pais de família passando necessidade, apuro para colocar o alimento dentro da sua casa. E nós vemos uma empresa que gera mais de 150 empregos tendo que sair do município porque não tem a área para constituir a sua ampliação. Então isso muito me preocupa. Eu estou dizendo isso, senhor presidente, porque é a temática desse requerimento. A área que está sendo citada aqui no requerimento 257 para ampliação da rua da Fiore Caixas é justamente a área doada à Servitec. Então o Poder Executivo, Túlio Camargo, precisa definir. Olha, a área não é da Servitec. A Servitec não tem área para ampliar a sua empresa aqui em Mairink. Vai para outro município. Ou não. Ou a área que foi destinada à Servitec não serve mais para a Servitec, ela perdeu o prazo de construção e iremos viabilizar outra área. Precisa definir, para a empresa poder saber o que vai fazer. Concedo a parte ao vereador Túlio Camargo. Perfeitamente, vereador. Eu entendo. A parte do vereador Túlio Camargo por 1 minuto. Obrigado, senhor presidente. Eu também sou favorável, é claro, acho que todos nós aqui, que a Servitec também tem a sua área e construa para a geração de emprego e renda para o município. E é justamente por isso que eu cobrei do Executivo, através do requerimento 111/2018, aprovado por esta Casa, perguntando o que está realmente acontecendo com a Servitec. E nos foi dito, né? Essa resposta está aí à disposição dos senhores. A área em questão já foi retomada, tendo em vista a revogação da permissão administrativa em 10 de junho de 2015. Em 27 de novembro de 2010, essa nobre Casa Legislativa não autorizou a doação da área por se tratar de empresa potencialmente poluidora. E o item 4. Na verdade, a área em questão não foi doada para a empresa Servitec, foi outorgada uma permissão por intermédio do Executivo. Então, nós estamos à disposição para aprovar uma nova área ou aquela mesma, mas é como está se dizendo aqui, quem tem que caminhar mais rápido é o Executivo, especialmente o Departamento de Obras que tem que definir. Nós estamos aqui para dar a nossa contribuição. Obrigado, senhor presidente. E essa é a nossa expectativa, vereador, que defina se a área realmente é da empresa, se não é, que ceda uma outra área para mesmo poder construir, gerar mais emprego, contribuir com novos postos no nosso município. Isso é aqui minha fala, presidente. Continua a discussão, requerimento número 257/2018. Peço a palavra, senhor novo presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Eu concordo também com o nobre vereador André do Bar, com o vereador Rafael, nobre vereador Rafael. Eu acho que não devemos perder uma empresa que já está gerando emprego. A Servitec, eu até já contratei os serviços dela há muitos anos atrás, até para limpeza de fossa. É uma firma que a gente tem aqui também na Granada, pertinho aqui. Tá? A gente não podemos perder esses empregos. Igual como disse, não vê muito bem como que está esse processo, mas faz muito tempo que essa empresa já está no município. Eu acredito que ela deveria... nós não podemos perder a Fiore Caixa também, que gera emprego. Quanto mais emprego a gente tiver no município, melhor para os munícipes. Né? Igual o vereador Rafael falou, o nosso município aqui está muito carente de emprego. Né?
tem que ter uma solução para ver se fica as duas empresas aqui, elas entram num acordo ou ver se fiquem as duas empresas, ou se o prefeito, o executivo, arruma uma outra área para a Servitec. Mas ver que se chega num bom senso, para a gente não perder essa geradora de emprego aí que gera emprego na nossa cidade. Então é essa a minha fala, e eu sou favorável às duas empresas, mas que as duas fiquem aqui e gerem emprego, tanto a Servitex como a Fiore Caixa, né? Então é isso, encerro a minha fala e Deus abençoe a todos. Continua a discussão, requerimento número 257/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 257/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 258/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, este gabinete foi procurado por munícipes que, preocupados com a saúde pública, relatam que tem havido descarte irregular de entulhos em uma área de terras que margeia a Avenida Alberto Cocosa entre o Clube dos Metalúrgicos e o Conjunto Habitacional CDHU. Esta área já foi objeto de propositura deste gabinete, vide requerimento 83/2018, que constantemente recebia resíduos de podas de árvore e logo após que era feito o descarte, ateavam fogo na pretensão de incinerar e diminuir o volume de resíduos depositados neste local. Em visita ao local, constatamos que há uma placa que arremete essa área à responsabilidade da empresa Saneago BRK, empresa de saneamento no município, sendo descrita como a área de transbordo de resíduos de escavação. Ocorre que o terreno está aberto, possibilitando que outros descartes de entulhos e coloquem fogo nos resíduos, prejudicando a saúde dos moradores locais, também dos alunos e funcionários da creche instalada ao lado desta área. Por todo o exposto é que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo que oficie a concessionária Saneaqua para que nos informe o que segue. Primeiro, a área em questão é de fato de responsabilidade da Saneaqua? Se sim, especificamente, a que se destinará a utilização desse terreno? Segundo, se positiva a primeira, é possível a instalação de cerca, tapumes ou até mesmo muro, evitando a entrada de outras pessoas neste local, evitando que sejam descartados entulhos e resíduos diversos e até mesmo seja ateado fogo nesses materiais? Se sim, qual o prazo necessário para a providência? Se negativo, justificar. Requeiro seja enviada cópia dessa à Guarda Municipal para que programe ações a fiscalização neste local e autue os infratores de acordo com a legislação vigente. Gabinete Vereador, 10 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 258/2018. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra o vereador Túlio Camargo por 5 minutos. Senhor presidente, esse requerimento diz respeito a uma área existente entre a creche, CDHU e a creche e ali o Clube dos Metalúrgicos. Me parece que uma área ali já foi destinada a Saneago, ela tem colocado entulhos e as pessoas começam também a jogar entulhos ali e constantemente se põe fogo nesses matos, nesses entulhos. Isso vem prejudicando todos os moradores ali do CDHU, as crianças da creche. Então, nós estamos questionando a administração, até que ponto a Saneago é responsável por tudo isso, ou a prefeitura, e que se feche aquele local, se é destinação para entulhos, que eu acho um absurdo, mas que se tome alguma providência. Então, a finalidade desse requerimento é alertar o executivo no que diz respeito a uma melhor atenção ao que vem ocorrendo naquela localidade. Peço, então, aos nobres pares a aprovação desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 258/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 258 de 2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 259/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, este gabinete tem recebido reclamações da população do bairro Arco-Íris, núcleo Santa Amélia e adjacências, que utilizam os ônibus do transporte coletivo municipal, operado pela concessionária Jundiá. O fato é que, com a ocorrência das chuvas e com falta de manutenção constante nas vias, a este bairro, o ônibus não consegue acessar o seu ponto final, forçando a população a percorrer um longo trajeto até o ponto de possível embarque. Diante do exposto, aqui nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Planejamentos de Obras e Serviços, para que nos informe o que segue. Primeiro,
A Secretaria já tem programa de execução de serviço de nivelamento e cascalhamento dessas vias? Segundo, se positivo a primeira, para quando? Se negativo, justificar. Gabinete Vereador, 10 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 259/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, dirão os senhores que essa propositura deveria ser uma indicação, mas nós já fizemos algumas nesse sentido. Tanto os moradores do Arco-Íris como do núcleo de Santo Amélio, eles vêm tendo muita dificuldade em épocas de chuva, não transita o ônibus, os veículos encalham porque é muito barro, as pessoas têm que se dirigir a pé ou voltar a pé naquela distância. Então, o nosso requerimento é justamente para chamar a atenção do Departamento de Obras, para que dê uma atenção melhor àquelas duas localidades, cascalhando as ruas ou até mesmo levando a pavimentação asfáltica, para que os carros, os veículos e os ônibus possam transitar livremente. Era o que eu tinha a colocar, senhor presidente. Obrigado. Não, a parte. Continua a discussão, requerimento número 259/2018. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Realmente, você vai ter meu total apoio nesse requerimento, novo vereador Dr. Túlio Camargo. Esse pessoal do bairro Arco-Íris necessita muito dessa... Está muito ruim, estive lá essa semana passada, olhando como que estavam as ruas. Já fui 2 vezes lá nesse bairro, o pessoal sofre muito lá. As 2 ruas que sobem, que dá acesso ao bairro Arco-Íris, está precário, tá? E a indicação até desse vereador também já foi até há tempos atrás foi passado a máquina, jogado cascalho, só que lá ficou ruim de novo, igual o senhor citou, por causa da chuva, e o pessoal necessita muito. Tá? Esse pessoal é um pessoal muito carente, tá? Do bairro Arco-Íris, e inclusive nesse bairro tem cadeirantes que moram lá, tá? Tem uma senhora também lá que de ambulância não conseguiu pegar essa senhora lá porque tinha marcado consulta e a ambulância não chegou até a casa delas. Então estive andando com os moradores lá e conversando com eles e realmente eles precisam e tenho certeza que em breve, acho que também o nosso prefeito, o nosso executivo irá dar uma atenção especial para essa rua, como tantas outras que tem no nosso município. Tá? Então terá meu apoio no requerimento e encerro a minha fala. Deus abençoe a todos. Obrigado. Continua a discussão, requerimento número 259/2018. Não tem mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 259/2018. Gabinete Vereador Rodrigues, requerimento 260/2018, senhor presidente. Considerando a inexistência da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher no município de Mairinque, considerando que o município existe somente a Delegacia da Polícia Civil para atender todos os tipos de ocorrência, considerando os inúmeros casos de violência contra a mulher, sendo que na maioria das vezes o agressor é o próprio convivente ou familiar, e por conta disso, essas mulheres deixam de registrar as ocorrências, seja por medo, seja por falta de informação ou por vergonha, já que na maioria o efetivo policial é composto por homens. Considerando que a Delegacia da Defesa da Mulher deverá ampliar o acesso das vítimas à justiça e melhorar a qualidade do trabalho prestado com atendimento psicológico e assistência social para a mulher vítima de violência, considerando o objetivo de criar mecanismos próprios para a prevenção e coibição da violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, social e religiosa, considerando que no inciso 4º do artigo 8º da Lei Maria da Penha, número 11.340/2006, no que trata da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, consta a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias e atendimento à mulher. Considerando que a implantação da Delegacia da Mulher contribuirá para atendimento mais humanizado às mulheres vítimas de violência, garantindo um trabalho eficiente e segurança tão desejada pela nossa população. Requeiro ao plenário seja oficiado ao governador do Estado de São Paulo, o excelentíssimo senhor Márcio França, para que este implante a Delegacia Especializada em Defesa da Mulher no município de Mairinque. Requeiro ainda, se aprovado, seja enviada cópias ao excelentíssimo senhor Alexandre Leite, deputado federal,
ao excelentíssimo senhor Milton Leite Filho, deputado estadual, ao excelentíssimo senhor Magno Alves Barbosa Filho, secretário estadual de Segurança Pública, e ao excelentíssimo senhor Ovidio Alexandre Azini, prefeito municipal, a senhora Cláudia Furquim, secretária municipal de Assistência Social, e a doutora Fernanda Ueda, delegada da Polícia Judiciária Civil de Mairink. Gabinete Vereador, 13 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 260/2018. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigues, por 5 minutos. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento e gostaria de pedir o voto dos nobres vereadores. Semana passada eu fui à tribuna, eu falei na questão feminicídio, depois eu acabei, acho que, focando no assunto, puxei um outro assunto. Hoje é um assunto que se discute muito, a gente vê falar muito nas mídias, principalmente nesses canais, que eu diria, como poderia dizer, talvez sangrentos, que passam todo dia. Mais um caso, mais outro caso da violência contra a mulher nesse país. Aqui em Mairink, eu acho que diante as estatísticas, talvez possa ser que não tenha, que ela não seja igual a algumas cidades vizinhas ou as grandes cidades do nosso país. Por quê? Nós aqui não temos uma delegacia da mulher na nossa cidade. Então, como o próprio requerimento já fala por si, muitas das vezes as mulheres deixam de fazer essa denúncia por questão de vergonha, por questão de informação, até mesmo porque na delegacia, apesar de nós termos aqui delegados no nosso município, mas quem recebe lá geralmente não é uma mulher, geralmente é um homem. Então isso faz com que as mulheres fiquem, de uma certa forma, coibidas. Recebem muitas das vezes a violência na própria casa, como a gente já foi dito aqui, o feminicídio no nosso país está no índice altíssimo. Lá na cidade do Paraná, em Guarapuava, há poucos dias, que deu um caso que deu muita repercussão, onde a advogada foi, de uma certa forma, a gente não tem o vídeo, mas foi mostrado nos canais, na mídia, na televisão, o agressor agredindo a sua própria esposa no estacionamento do prédio. Depois tudo leva a crer que ele pode ter lançado a sua própria esposa e ela veio a falecer. Então, eu acho que isso é inadmissível no nosso país, no dia que nós já vivemos hoje, nós estamos no século XXI, porque todos os países, alguns países do Oriente Médio são tendenciosos em benefício a quem? Ao homem. O homem lá, em alguns países, pode ter 5 mulheres, 6 mulheres, 10 mulheres. E por que não o inverso, então? Então, quer dizer que a tendência é para o lado do machismo. E isso de uma certa forma, fala, não, está diminuindo o machismo, mas está diminuindo uma proporção muito pequena. Eu acho que o homem, não todo, não estou aqui generalizando, não tem respeito com a mulher, muitas das vezes. E nem está falando aqui no próprio requerimento que, muitas das vezes, o próprio agressor é o próprio marido, ou até mesmo o filho. Quantas vezes a gente vê na mídia, filho até que consegue matar a mãe. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Assim como o professor Giovanni um dia mencionou ali, que país é esse, né, de acordo com a música do Legião Urbana, né? Que país é esse que nós vivemos? Que país é esse onde a mulher não se sente segura? E a mulher, quando nós estamos falando de mulher, a primeira coisa que nós devemos pensar é que a mulher, nós somos constituídos pela mulher. Desde do ato da concepção, se não tem a mulher, não tem como existir o homem. Nós temos quem que nos gerou? Não foi nossa mãe? Não é uma mulher que nos carregou no seu ventre durante 9 meses? Nos amamentou? E um filho que vê, muitas das vezes, o pai assassinar a própria mãe dele. Como que fica a situação psicológica de uma criança dessa? Como que um adolescente desse vai tocar a sua vida? Então, acho que nós temos que, de uma certa forma, nós somos aqui vereadores, tá? Temos que mandar para os órgãos necessários, para os órgãos competentes, que tem que tomar essa decisão, de uma certa forma, estender para a sociedade, no caso feminina, um auxílio, uma certa proteção, porque a mulher fica, de uma certa forma, desguarnecida de segurança, por causa do machismo, por causa da incoerência,
para dizer um programa da safadeza de algumas pessoas que não têm consciência, que tiram a vida de uma mulher, de uma mãe, porque é um sexo mais frágil. Porque quando ele quer bater, ele não pega um grandão, do UFC, e enfrenta e vai brigar. Vai bater na mulher por quê? Porque é mais frágil? Então esse tipo de homem é covarde. No meu entendimento, são pessoas covardes que deve ter sim a punição. Por isso eu gostaria de pedir o apoio de todos os nobres vereadores. Encerra aqui a minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 260/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 260 de 2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 261/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, a empresa Probal, Indústria e Comércio e Artigos Esportivos, recebeu através da Lei Municipal 3608, de 24 de maio de 2018, a doação de uma área de terras com 6.015 metros quadrados, localizado na Avenida Antônio de Oliveira Santos, para o seu desenvolvimento industrial e comércio. De acordo com o artigo 2º, inciso 3º da Lei 3608 de 2018, a empresa deveria iniciar a sua construção dentro do prazo de 60 dias e o seu funcionamento dentro do prazo de 1 ano. Em contato com o proprietário dessa empresa, obtivemos a informação de que ainda faltam as demarcações topográficas por parte da Prefeitura para que seja iniciada a construção da estrutura física da empresa. Diante do exposto, é que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria de Planejamentos de Obras e Serviços e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, para que nos informe o que segue. Primeiro, a Prefeitura já realizou as devidas demarcações topográficas, estaqueamentos e piquete na área doada a essa empresa? Segundo, se positiva a primeira, a empresa Probal já está autorizada a iniciar as obras de construção nesta área? Se negativo, justificar. Terceiro, a Prefeitura providenciará a limpeza e retirada de entulho desta área para que a empresa possa começar a construir sua estrutura? Se sim, qual o prazo justo para a realização desse serviço? Se negativo, por qual razão? Gabinete do Vereador, 13 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 261/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, nós já abordamos esse tema na sessão anterior e eu já me antecipo aqui em relação aos outros dois requerimentos que diz respeito à doação de área para a Brajapinha e também para a Homer, empresa de embalagens, e a Brajapinha, que é empresa de tinta. E essa é uma empresa de bolas. Nós já fizemos aqui a nossa parte, discutindo, votando duas vezes, né, primeira e segunda votação, a doação dessas áreas, para que essas empresas venham para cá e se instalem aqui e gerem mais emprego, mais renda, que é o que o município está precisando e muito. O que nos preocupa, e hoje ainda recebeu uma ligação do proprietário da Probol, perguntando quando é que realmente vai ser delimitada essas áreas, quando é que o topógrafo da prefeitura, vereador Abner, que esteve comigo lá na empresa e viu o quanto eles estão apertados, né, querendo ampliar, aumentar a produção, empregar mais gente, e hoje ele ainda me disse o seguinte: quando que a gente vai poder ter a nossa área devidamente demarcada, quando é que a gente vai poder saber se é nós que temos que proceder à limpeza ou se é a prefeitura daqueles eucaliptos, enfim. Nós estamos então fazendo esses requerimentos, senhor presidente, tanto de número 261 como 263, 264, para que obtenhamos definitivamente uma resposta e que o Executivo se mobilize o mais breve possível, porque eu acho que não tem nada mais importante do que delimitar essas áreas para que essas empresas possam construir. E o que é pior, nós sabemos que o prazo das mesmas para começar a dar resultado, a gerar emprego, é de 2 anos, e o tempo está passando. A partir do momento que nós aprovamos aqui em segunda discussão, esse prazo está correndo. E a gente sabe que levantar uma indústria não é tão fácil assim, principalmente numa época de crise. Então, essa é a nossa preocupação, que seja então feito esse trabalho o mais breve possível, para que essas empresas possam então se instalar em nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 261/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar.
Aprovado o requerimento número 261/2018. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria de pedir a suspensão da sessão por 10 minutos para deliberar junto à Comissão de Educação desta Casa. A sessão está suspensa por 10 minutos a pedido do líder do bloco, professor Giovanni. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Kiyoshi Hirakawa. Presente. André do Bar. Presente. Pastor Kennedy Marques, presente. Bruno Tan. Túlio Camargo. Professor Giovanni. Rafael da Ípica. Biula. Dizão. Abner Segura. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente. Rodrigues. Presente. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente com a leitura dos requerimentos. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 262/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, a empresa Brajapinha Comércio e Materiais para Construção recebeu, através da Lei Municipal 3620/2018, a doação de uma área de terras com 5.122 metros e 42 centímetros quadrados, localizado à Avenida Antônio de Oliveira Santos, para o seu desenvolvimento industrial e comercial. De acordo com o artigo 2º, inciso 3º da Lei 3608/2018, a empresa deve iniciar a sua construção dentro do prazo de 60 dias e o seu funcionamento dentro do prazo de 1 ano. Senhor Diante do presidente, exposto, Questão de ordem. Esse Questão de ordem. requerimento é o mesmo, só muda o número do anterior. Então eu peço a dispensa da leitura para que os trabalhos possam correr mais rápido. A pedido do autor do requerimento, está dispensada a leitura. Então, está em discussão o requerimento número 262/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários que eles se levantar. Aprovado o requerimento número 262/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 263/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, com o objetivo de que fosse realizada a reforma da quadra poliesportiva Ricardo Ribota Filho, asseguramos R$80 mil no orçamento vigente, vide emenda 59/17, projeto de lei 43/2017 do Executivo, o qual foi incorporado pelo próprio prefeito no texto definitivo da lei municipal respectiva 3563/2017. Pelo exposto aqui nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através do setor competente, para que nos informe o que segue. Primeiro, a Prefeitura já deu início às realizações de tal reforma? Se sim, quais serviços serão realizados? Segundo, se positiva a primeira, qual o prazo estimado para a factual conclusão de tais benfeitorias? Se negativo, justificar. Gabinete Vereador, 14 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 263/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, esse requerimento é o mesmo daquelas abordagens que fizemos na sessão passada em relação às emendas que nós fizemos, as emendas ao orçamento, para que fosse então realizada algumas obras, algumas realizações, a colocação de pontos, reforma do cemitério, e outras proposituras mais no que diz respeito a emendas orçamentárias. Então, o que nós estamos agora questionando o Executivo, já que foi deliberado, foi aprovado, está dentro do nosso orçamento, foi acatado pelo Executivo, o que nós estamos cobrando agora é a realização dessas emendas, porque são necessárias, e que se faça o mais breve possível. Então, eu peço aos nobres pares a aprovação deste requerimento também. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 263/2018. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Nobre vereador Dr. Túlio Camargo, vai ter o meu apoio nesse requerimento. Obrigado, Inclusive, essa quadra Carlos Ribota também é uma luta desse vereador aqui, desde o início do mandato também. Estamos lutando e cobrando o Executivo para que seja arrumada, né? Tem vários vídeos, indicação, tá? E a gente estamos cobrando, e eu passei uns tempos lá e dei uma olhada, parece que eles estão mexendo, estão arrumando, tá? O qual até
quero parabenizar o nosso prefeito Alexandre Peixinho, que está arrumando a quadra. Só que eu quero dar os parabéns e fazer um vídeo lá depois que tiver tudo concretizado e arrumada a quadra, né? Aí a gente vai agradecer. E também quero parabenizar o nobre vereador por destinar essa Obrigado, parte do orçamento. Vamos ver se vai ser usado e fiscalizar para ver se também se está sendo usado essa emenda do orçamento na quadra, né? Mas é uma luta da gente e tenho certeza que a população daquele bairro, do bairro Marmideiro agradece, tá? O que usa aquela quadra Carlos Ribota Filho, do bairro. Vai terá o meu apoio nesse requerimento e pode contar com esse vereador. Obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Continua a discussão, requerimento número 263/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 263/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento Questão 264. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Nós já abordamos esse tema também na sessão anterior e esse requerimento é o mesmo que o 261 e o 262, só muda o nome das empresas. Então eu peço a dispensa da leitura. Em discussão, requerimento número 264/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 264 de 2018. Gabinete Vereador Rodrigues, requerimento 265/2018. Senhor presidente, em 16 de abril de 2018, a Câmara Municipal de Mairim aprovou, em sessão ordinária, o requerimento 118/2018, de autoria deste vereador, que questionava o prefeito municipal quanto à situação do recapeamento realizado na Avenida Angelina Perrotti Caramante, na Vila Granada. E o chefe do executivo nos respondeu através do ofício 247/2018, que já havia entrado em contato com a concessionária CCR, que é, segundo ele, responsável pela obra, e a empresa se dispôs a realizar os devidos reparos na mencionada via. Segue em anexo cópia do requerimento e da resposta. Diante do exposto, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro ao plenário seja oficiado a concessionária CCR para que esta nos informe o seguinte. Primeiro, passados mais de 3 meses, a CCR já tem previsão de quando realizará o serviço de recuperação na citada via pública? Segundo, quando poderemos contar com esse benefício? Gabinete Vereador, 15 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 265/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Senhor presidente, eu só fiz esse requerimento mais uma vez, porque nós aqui já fizemos tantos requerimentos, já foi um tema tão debatido aqui, e de uma certa forma já está desgastado. Só que está desgastado, mas não teve solução. Então eu acho que nós temos que continuar cobrando da CCR, que isso é uma via ali da Granada, e eu sou morador do bairro. E a gente, como é morador do bairro, de uma certa forma, você é cobrado com uma frequência maior da população, que a gente está em contato com a população do dia a dia. E muitas pessoas perguntam, nos indagam, e aí, vereador, como vai ficar a nossa rua, como vai ficar a nossa avenida? E realmente, a CCR, ela utilizou aquela via no período de duplicação ali, que já é uma outra questão que trouxe algum benefício, sim, mas, como diria, a gente costuma dizer que é um certo presente de grego, que não deixou sem retorno, e danificou toda aquela via. E aí, sim, houve uma discussão, fiz requerimento para eles na época, tivemos diversas reuniões, eu, Rafael da Ípica, o senhor que esteve conosco, o Paulinho, diversos vereadores, acho que todos, já conversou com a Vioeste, já conversou com a Artesp, enfim, para tentar solucionar o nosso problema da Granada. E uma rua que eles foram lá, fizeram um recap. Eu não vou aqui questionar porque eu não sou nem engenheiro, mas no meu modo de dizer, um serviço porco, que está lá tudo danificado. Depois houve a necessidade da mudança da linha de ônibus passar por aquela via para atender a população, porque eles deixaram o ponto de ônibus num ponto que não favorecia a sociedade, a população, e com isso fez com que danificasse o pavimento da via. Nós temos a empresa que faz a lavagem dos caminhões ali, que é também um empreendedor que gera emprego na nossa cidade, tem que se levar em consideração. Falar porque a empresa está lá. Ele é um empreendedor. Ele tem acredito eu que ele deve estar legalmente ali para estar operando ali. E é um empreendedor. Nós temos que, de uma certa forma, abrir as portas para os empreendedores na nossa cidade. E que está naquela avenida.
mas que, de uma certa forma, está intransitável, está perigoso aquilo ali. Então, só vão tomar consciência na hora que acontecer algum acidente, na hora que perder uma vida. Aí vem a mídia, aí vem alguns lá querer fazer lobby em cima. Então, eu acho que tem que tomar as providências antes. A gente tem que trabalhar, de uma certa forma, um trabalho preventivo. Não deixar primeiro acontecer para depois e tomar algumas providências. Eles vieram da forma que eles acharam que era melhor, inverteram a mão da rua, deixaram só mão única, prejudicou toda a população da Granada e também, consequentemente, a população da Barreto e os comerciantes da Barreto. Porque as pessoas têm que dar a volta ali. Então, acho que nós, como legisladores, como representantes da população, temos sim que cobrar dessa concessionária que está aí, fez o que bem quis na nossa região e nos deu as costas. Então, nós temos que fazer essa fusão. Câmara com a Prefeitura, cobrar dessa concessionária para que eles possam ter respeito com o Mairinque, que o mairinquense está fazendo papel de palhaço aqui. Várias concessionárias vêm, brinca com a cara de Mairinque, deixa numa situação desconfortável, achando que aqui as pessoas daqui não são dignas, não merecem o respeito. Então eu gostaria de contar com o apoio dos novos vereadores para que nós, de uma certa forma, através desse requerimento, cobra essa concessionária CCR. Gostaria de contar com o apoio de todos e encerrar aqui a minha fala. Continua a discussão, requerimento número 265/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Vereador, eu vou aprovar esse requerimento, concordo plenamente, mas é importante ressaltar que um trabalho nosso foi feito para que os ônibus passassem pela Granada. Eu trouxe aí a MTU, porque realmente estava muito perigoso ali na Raposo Tavares, as pessoas estavam sendo assaltadas no ponto de ônibus à noite, a gente sabe da preocupação das famílias ali, mas em grande parte, pelo que os moradores de lá me dizem, é que essa lavagem dos caminhões é que tem prejudicado sobremaneira a pavimentação. Tanto que o chefe do Departamento de Trânsito também tem essa preocupação. Ele me diz que vai colocar algumas placas, porque os ônibus, como Vossa Excelência sabe, já estão voltando para Raposo Tavares. Porque caminhões param dos dois lados da pista, os ônibus ficam parados, os veículos ficam parados, pelo menos é isso que eu tenho ouvido daqueles munícipes. Então, é importante também que se coloque ali pelo menos placas, no sentido de que de um lado da rua não possa parar caminhões, porque muitas vezes eles param dos dois lados, prejudicando todo o trânsito ali da Perrote Caramante, e a gente sabe o quanto é movimentada aquela rua, aquela avenida. Então, parabéns pelo requerimento, deve ser uma preocupação do Executivo, do setor de obras e do setor de trânsito, buscando o melhor ali para aqueles munícipes que não são poucos, inclusive Vossa Excelência, que a gente sabe que é ali do bairro. Parabéns pelo requerimento, vereador. Continua a discussão, requerimento número 265/2018. Com a palavra, senhor presidente. Peço. Com a palavra. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor vereador, conte com o meu apoio nesse requerimento. Já adianto aqui a discussão do requerimento 272, que também é de minha autoria. Estamos cobrando o Executivo que exerça o artigo 618 do Código Civil, que diz que é responsabilidade do construtor, ou seja, da CCR, que fez ali o recap da Angelina Perrote Caramante por 5 anos. E mal passou um ano, a obra já quase que não existe mais, é só buraco na Angelina Perrote Caramante, e até a presente data, eu acredito que o Executivo não acionou a empresa executora da obra ou a empresa contratante, que no caso seria a CCR Via Oeste. Então, além de tudo que já foi discutido aqui, sobre a sinalização, sobre a empresa, sobre os pontos de ônibus na Avenida Angelina Perrote Caramante, também estamos aqui cobrando, senhores vereadores, para que o Executivo cobre o que está na lei, que é o artigo 608 do Código Civil, que diz que a responsabilidade pelo construtor é de 5 anos, dando a garantia. Ou seja, ainda está no prazo, tem aí pouco de um ano, que foi feito o recap da Angelina Perrote Caramante, e, como eu mesmo disse, os senhores já sabem, já não existe mais asfalto, tem muito mais buraco do que asfalto na Avenida Angelina Perrote Caramante. Então, encerro aqui a minha fala e já antecipo a discussão do requerimento 272, de minha autoria. Peço a palavra, presidente. Continua a discussão, requerimento número 265/2018. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Nobre vereador Rodrigues,
você tem o meu total apoio no requerimento e quero dizer também que tem várias indicações já desse vereador, já foi nessa rua, as pessoas questionando sobre os caminhões que ficam parados ali naquela rua e também sobre sinalização, tá? Tem indicação desse vereador, porque se você vê ali não tem as faixas de pedestre, o pessoal desce ou sobe na passarela, não tem faixa de pedestre ali. Então tem indicação desse vereador, tá? Para sinalizar, para ter sinalização ali que já foi feita e vamos esperar que o setor responsável tenta resolver esse problema da melhor maneira possível, que desse jeito não pode ficar que a população ali está sofrendo muito com esse problema na Angelina Perrotti Caramantes. Então, conte com o meu apoio e terá o apoio desse vereador. Obrigado e Deus abençoe a todos. Continua a discussão, requerimento número 265/2018. Não tem mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 265/2018. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu gostaria de falar com os professores que aqui estão, todos preocupados com o projeto de lei 52/2018. Eu gostaria de deixar muito bem claro para vocês que foi pedido um intervalo aqui de 10 minutos. Esse projeto será recebido hoje, não será votado, porque nós entendemos que é necessário ouvir os professores. Vocês que irão ter essa alteração, então nós entendemos, a Comissão de Educação desta Casa entende que precisamos ouvir vocês, professores, educadores, que irão sofrer as consequências dessa lei. Então eu gostaria aqui, isso já foi discutido com os vereadores, professor Giovanni Rodrigues, que é presidente da Comissão de Educação, que na quinta-feira está definindo o horário, será às 17 ou às 18 horas, estaremos aqui uma reunião ou audiência pública nessa próxima quinta-feira, porque o projeto será votado na segunda. Então estaremos aqui uma reunião pública. Com a palavra, vereador. Concedo, só questão de ordem. Questão de ordem. Só para confirmar, o vereador está em questão de ordem. Pode confirmar encerrar. às 18 para dar para todos os professores sim, estar presentes sim. nessa casa. Sim. Então, deixar muito bem claro aqui que estaremos abrindo a casa para vocês falarem, reivindicarem, nós vereadores, o professor Giovanni, o presidente da Comissão de Educação, ouvi-los e aí sim depois votar o projeto. Nós estamos aqui para defender os direitos dos professores. Fique tranquilo em relação a isso. Presidente, era só para deixar claro que eu vi que alguns professores estavam saindo daqui e eu queria tranquilizá-los que não iremos votar assim, sem discussão, sem um entendimento e, mais do que isso, sem ouvir os professores e educadores que estão aí garantindo a educação das nossas crianças. Será aqui minha fala, presidente. Peço ao secretário que dê continuidade no expediente. Gabinete Vereador Rodrigues, requerimento 266/2018. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de pedir a retirada desse requerimento, porque houve um erro de digitação aqui na pergunta, tem uma data errada aqui. Então eu vou apresentar semana que vem. Pode ser? A pedido do autor do requerimento, requerimento número 266/2018 será arquivado. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 267/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 14 de agosto estivemos visitando a Unidade Básica de Saúde do bairro Moreiras, onde constatamos sérios problemas de manutenção nas instalações daquela unidade. São elas: sala com bolor, compressor dentro do consultório odontológico que submete o profissional e o paciente ao barulho constante durante o atendimento, infiltrações na recepção e demais salas, falta de piso cerâmico em alguns espaços, o que dificulta a limpeza e acesso do local. Falta de atendimento por clínico geral, pelo menos 2 vezes por semana. Exposto isso, requer na forma regimental seja oficiado o senhor prefeito para que nos esclareça. Primeiro, a prefeitura tem conhecimento desses fatos? Segundo, a prefeitura pretende tomar medidas que solucionem as irregularidades supra-apontadas? Se sim, quando? Terceiro, se negativa, a segunda, por quê? Quarto, sem prejuízo das medidas supranarradas, que providências a prefeitura pode tomar para melhorar as condições de atendimento aos usuários daquela unidade de saúde? Gabinete Vereador, 15 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 267/2018. Não tendo ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 267/2018.
Gabinete Vereador Túlio Camargo, requerimento 268/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, em Sorocaba foi criado através da Lei 3925 de 92 o albergue municipal para mulheres vítimas de violência. Trata-se de um abrigo para acolhimentos provisórios para mulheres acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de ameaça ou risco de morte em razão de violência doméstica ou familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. O seu funcionamento é ininterrupto, estruturado e com apoio da equipe multidisciplinar, com psicóloga, assistente social, educadoras sociais, além de proteger, atender e acolher. O albergue também desenvolve algumas atividades que visam propiciar o início da reestruturação da vida e a superação da situação de violência. Considerando o exposto, é que nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, requeiro ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, para que nos informe o que segue. Primeiro, existe a possibilidade de firmar um convênio entre as prefeituras para que as mulheres de Mairinque que se encontram em condições de violência doméstica ou familiar possam ser acolhidas nesse albergue em Sorocaba? Segundo, se positivo, essa secretaria já realizou tratativas com a Prefeitura de Sorocaba para tal convênio seja firmado? Terceiro, se sim, em qual fase se encontram essas tratativas? Se negativo, o que impede? Gabinete Vereador, 15 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 268/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, bem sabemos, já abordamos isso também na semana passada, vejo essa preocupação também do vereador Rodrigues, em relação à violência que vem sofrendo a mulher. Nosso país é um dos que mais agridem fisicamente, psicologicamente as mulheres. E está aí a Lei Maria da Penha, que é uma lei moderna para coibir esses abusos, mas ela muitas vezes não tem funcionado como deveria. Nós sabemos que uma grande mudança nessa lei foi o fato dela ser hoje de ação pública incondicionada, ou seja, antes o agressor espancava a mulher, né, e ela ia, denunciava, e depois ele a ameaçava ou pedia a essa pessoa que retirasse essa queixa e ia tudo por água abaixo. Hoje, a partir do momento que é feita a denúncia, passa a ser um crime de ação pública, e aí é o Ministério que toma conta, queira a mulher ou não, mas a continuidade do processo continua. Mas nós sabemos que ainda não vem sendo suficiente. Temos visto tantos casos aí realmente de feminicídio. E o que ocorre? Em Sorocaba existe, através da lei municipal 3925 de 92, o albergue municipal para mulher vítima de violência. Nós sabemos que hoje a mulher que é vítima de violência, ela vai na delegacia, ela presta a sua queixa, ela é ouvida lá por uma escrivã, que é do sexo feminino, a Ivonete, a delegada, abre-se o processo, mas depois essa mulher que é espancada, ela tem que voltar para sua casa, e lá está o agressor, geralmente. Então, o que nós estamos pedindo ao Executivo, através desse requerimento, isso aí nos foi orientado, inclusive, pela secretária do Bem-Estar Social, dos Direitos da Mulher, a senhora Cíntia Campos, que é uma amiga nossa, e ela nos orientou para que a prefeitura daqui faça um convênio com esse albergue de Sorocaba, para proteger, abrigar essas mulheres e seus filhos, que são vítimas de violência. A gente sabe que para a Prefeitura de Mairinque estabelecer uma casa como essa, são poucos casos, não são tantos assim, a Prefeitura a gente vê aí que realmente não tem condições. Então, por Sorocaba, pelo fato de Sorocaba ser a capital metropolitana aqui de toda a região, é que a gente pede ao prefeito, ao executivo, que estabeleça esse convênio. O pessoal de lá diz que terá todo imenso prazer em fazer esse convênio para abrigar essas pessoas. Então é isso, senhor presidente. Nós estamos perguntando aqui ao Executivo a possibilidade de estabelecer esse convênio, né, estabelecer essas tratativas, no sentido de que essas mulheres possam, então, ser melhor protegidas
em relação à violência física, psicológica e tudo mais. E neste abrigo elas têm toda a atenção médica, psicológica, elas têm toda a atenção daquelas pessoas realmente que conhecem esses problemas e sabem como cuidar dessas pessoas já fragilizadas por esse estado de coisas. Então eu peço aos nobres pares que aprovemos este requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 268/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Quero aqui parabenizar o nobre vereador Túlio Camargo. Dizer que, não sei se eu tenho um requerimento que fala sobre o mesmo assunto, o requerimento 270. Então, eu vou aqui fazer uso das minhas palavras, das suas. E dizer que realmente a mulher, muitas das vezes, como já foi mencionado, através do outro requerimento que eu fiz, que ela fica sem apoio. Então, seria importantíssimo, eu acho que o seu requerimento é mais completo, Túlio. Fala em fazer um convênio com esse de Sorocaba, com essa casa de Sorocaba. O meu aqui está mais especificando pela prefeitura daqui. Como Vossa Excelência mencionou, a prefeitura muitas das vezes não dispunha de recursos, né? Então, a gente teria que ter o quê? Uma parceria realmente com essa casa de Sorocaba, que não sei se é a prefeitura de lá. Dá uma parte, vereador? Só para concluir o raciocínio. Que arca com as despesas, ou se tem alguma parceria com o governo do estado. Então, acho que nós aqui também caberia conversar, dialogar, ver se a prefeitura tem esse estudo, se dá para realmente implantar em Marinho, se faz necessário sim. Conceda da parte do novo vereador. Com a parte do vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Obrigado, vereador. Até porque esta casa, se ela vier existir em Mairim, que eu acho muito difícil pelo gasto, pelas dificuldades, facilita muito para o agressor ir lá. Se for em Sorocaba, há uma proteção muito maior e isso dificulta muito mais para o agressor. Então, essa também seria uma vantagem a mais para que se faça esse convênio, que sairia muito mais em conta também para a prefeitura. Obrigado, vereador. Por nada, acho que realmente as suas palavras são bem colocadas, reiterou a fala da gente, e realmente acho que nós deveríamos ter o meu voto. A mulher, como eu já mencionei aqui, ela fica desguarnecida de qualquer proteção. Como o senhor falou, muitas das vezes ela vem fazer denúncia e volta para casa. Quem vai protegê-la, né? Então deveria ter sim esse abrigo para que essas mulheres tenham, de certa forma, uma proteção. E aí, não sei se caberia levar o filho ou não, porque é toda uma demanda, gera toda uma discussão. Mas acho que o intuito de certa forma, dar uma proteção para a mulher, de certa forma, está desguarnecida na mão desses, vamos dizer assim, inconsequentes, né? Muito obrigado pela fala, é meu voto. Obrigado. Continua a discussão, requerimento número 268/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o requerimento número 268/2018. Peço ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete do vereador Rodrigues, requerimento número 270/2018. Senhor presidente, temos em vista com muita preocupação o crescimento da violência doméstica contra as mulheres em todo o país. Isso faz crescer a necessidade de se criar dispositivo de proteção e uma das alternativas que tem sido implantada em inúmeros municípios. Desculpa, eu estou meio rouco. É o abrigo para mulheres, que pode garantir a integridade física e psicológica das vítimas. Há 6 meses, na cidade de Cocal, Rondônia, foi inaugurado e é mantido com recursos municipais um abrigo para mulheres, cujo endereço está sob segredo absoluto, para a maior segurança das mulheres encaminhadas ao local. Após a denúncia contra os seus agressores, a mulher é encaminhada ao abrigo e durante o período de 6 meses receberão assistência social, com acompanhamento psicológico. Pensamos que essa medida é uma importante alternativa para qualquer município interessado em acolher e proteger sua população. Diante do exposto nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requer ao plenário que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. Primeiro, existe estudo por parte do Executivo visando a criação de um abrigo para mulheres em Mairinque? 2. Se sim, em que estágio se encontram? Quando poderíamos contar com esse benefício? 3. Se não haveria a possibilidade de se iniciar
imediatamente estudos nesse artigo. Gabinete do Vereador, 16 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 270/2018. Não tem ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento número 270/2018. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente. Só um minutinho que chegou o primeiro secretário aqui. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 271/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, reiterando o requerimento 223/2018, em que questiona o executivo sobre a concessionária Saniaco, que joga diretamente o esgoto no meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento, e assim degradando ainda, verificamos o despojo de esgoto em nascentes de água. Depreende-se desses fatos que a empresa Saniaco não respeita a legislação em meio ambiente, e há indícios de que não sofre as devidas fiscalizações dos órgãos competentes, pois caso contrário não estaria degradando o meio ambiente, colocando em risco a saúde pública, como vem fazendo há anos. Por sua vez, o Executivo, em resposta ao requerimento 223/2018, resposta de 1 a 5, responde que respeitam ao meio ambiente, por economia de papéis, toner, energia elétrica e mão de obra, pedimos vênia para deixar de encaminhar cópias repográficas. A referida resposta do Executivo não corresponde ao questionamento do requerimento 223/2018, pois há indícios de que o Departamento de Meio Ambiente e o Departamento de Vigilância Sanitária não estão fiscalizando a Saniaco. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja reiterado ao Executivo, com cópias ao Departamento de Meio Ambiente e ao CONDEMA e à Vigilância Sanitária, a fim de responder algumas informações. Primeiro, a Prefeitura, através do Departamento de Meio Ambiente e Departamento de Vigilância Sanitária, tem conhecimento de que a concessionária Saniaco despeja o esgoto da cidade sem qualquer tipo de tratamento no meio ambiente? Segundo, se sim, a pergunta 1, quais providências foram tomadas? Terceiro, fornecer relatórios dos locais onde estão sendo despejados esgoto diretamente no meio ambiente pela empresa Saniaco. Quarto, o CONDEMA tem conhecimento desses fatos, ou seja, despojo de esgoto diretamente no meio ambiente pela empresa Saniaco? Quinto, se sim, a pergunta 4 requer que o CONDEMA apresente relatórios de fiscalização. Sexto, o Departamento Jurídico do município já tomou algumas providências legais contra a Saniaco nos últimos 12 meses? Sétimo, se sim, a pergunta 6, fornecer quais providências foram tomadas, por quais motivos, se possível, apresentar cópias. Gabinete Vereador, 16 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 271/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste, senhores internautas, eu estou reiterando os questionamentos de 1 a 7 do requerimento 223/2018, neste requerimento 271, pois as referidas perguntas não foram respondidas corretamente pelo Departamento de Meio Ambiente, como vocês podem ver aqui na resposta do requerimento 223. Eu pedi, senhor presidente, e reitero nesse pedido, para que o Departamento de Meio Ambiente ofereça cópia dos relatórios e laudos técnicos onde o departamento efetuou a fiscalização, né, nesses pontos de descarte irregular do resíduo, do esgoto, ao lado da Saneáqua, ao lado de Nas Esportes, em diversas nascentes no Jardim Vitória, terras de São José. Então, como que o Departamento de Meio Ambiente do município não está sabendo o que está acontecendo? Não está fiscalizando, notificando, cobrando a empresa, né? E perante tudo isso que nós estamos vendo, que é esse descarte irregular de esgoto a céu aberto no nosso município, decidi por questionar o meio ambiente. Se ele tem o conhecimento, e se tem o conhecimento, que ele justifique, né? Que ofereça laudos de fiscalização, de autuação. Então é essa a minha preocupação, senhor presidente, com o meio ambiente, com a saúde pública.
Por isso eu reiterei os questionamentos e que o secretário de Meio Ambiente ou a diretora de Meio Ambiente responda o requerimento. Não precisa sair pela tangente como aconteceu aqui no requerimento 223, porque a nossa intenção, a minha intenção é só ajudar. Eu entendo que o executivo ele tem interesse em fazer a Sanear cumprir o que está no contrato, tanto que há menos de um ano tomou uma atitude drástica, que eu até apoio, que foi tentar expulsar essa empresa picareta do nosso município, mas acalmou-se as coisas, né? E por isso que estamos aqui questionando para que possamos, mais do que tudo, senhor presidente, obter êxito nessa cobrança. E o não polimento dos nossos córregos, das nascentes, das pessoas, né, vereador Túlio Camargo? Das crianças que brincam perto desses córregos, e que o secretário de Meio Ambiente, de Obras, Jurídico, se atente a uma pesquisa da Secretaria de Saúde, né, do governo. Que a cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 4 na saúde. Então, precisamos atentar a tudo isso, cuidar do nosso município e que as divisões, os secretários, façam o que a eles cabe, que é fiscalizar, que é destravar projetos, que é facilitar o andamento da municipalidade e não dificultar. Encerra aqui minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento número 271/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se levantar. Aprovado o requerimento número 271 de 2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 272/2018, senhor presidente, senhores vereadores. A Avenida Angelina Perrotti Caramante, na Vila Granada, continua até presente data totalmente danificada devido à má qualidade de serviço executado pela empresa CCR. Cumpre ressaltar que no artigo 618 do Código Civil diz o seguinte: nos contratos da empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais de execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como o solo. Portanto, o recapeamento da Avenida Angelina Perrotti Caramante ocorreu em 2017 e está dentro do prazo de garantia de 5 anos previsto pelo Código Civil e cabe à concessionária CCR refazer o serviço o mais rápido possível. Caso contrário, será encaminhado ao representante do Ministério Público para que tome as providências cabíveis e legais. Ademais, já foram protocolados diversos requerimentos, 304/2017, 305/2017, 116 e 118/2018, por diversos vereadores dessa casa. O Executivo, em resposta aos requerimentos, diz que já entrou em contato com a CCR e que a mesma ficou de resolver o problema. Entretanto, nada foi feito até a presente data. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro que seja oficiado o Poder Executivo com cópia à concessionária CCR Via Oeste, a fim de que responda a algumas perguntas. Primeiro, a Prefeitura já cobrou documento à empresa CCR Via Oeste para refazer o serviço, documentalmente à empresa CCR Via Oeste, para refazer o serviço de recapeamento da referida avenida? Segundo, se sim, a pergunta primeira, apresentar cópia dos ofícios. Se negativo, justificar. Gabinete Vereador, 16 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 272/2018. Não tem ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários que eles se levantar. Aprovado o requerimento número 272/2018. Gabinete Vereador Rafael da Hípica, requerimento 273/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, semanalmente são apresentadas dezenas de indicações pelos senhores vereadores dirigidas ao chefe do Executivo. As solicitações são mais diversas e dizem respeito aos reparos de asfalto, colocação de lombadas, limpeza de via, capinação de áreas, etc. Não raro, os vereadores utilizam o tema livre da sessão para referir o atendimento de seus pedidos pelo prefeito. Exposto isso, requer na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal para que nos esclareça. Primeiro, qual critério é utilizado pela administração para atender os vereadores e suas reivindicações? Segundo, do total de pedidos apresentados semanalmente, qual o percentual de atendimento? Terceiro, a maioria dos pedidos atendidos pela Prefeitura dizem respeito a qual tipo de serviço público? Tapa-buracos, capinação, colocação, troca de luminárias? Gabinete Vereador, 16 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 273/2018.
Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, senhores vereadores, o objetivo desse requerimento é entender quais os critérios, não do executivo, mas sim de quem recebe essas indicações. Departamento de Obras, Departamento de Meio Ambiente, quais critérios eles, o Departamento de Roçada, acho que é o de Obras, utilizam para atender as indicações dos nobres vereadores. Eu tenho acompanhado aqui semanalmente de dezenas de indicações de todos os nobres pares. E eu vejo que muitas dessas indicações não são atendidas, mas são de alguns nobres pares. E eu entendo que toda indicação, independente do vereador, ela tem o mesmo peso. Porque a indicação ela não representa o pedido do vereador. É o pedido da população representado pelo vereador. Independente de partido, de situação. E eu vejo que, infelizmente, eu não sei se é só com esse vereador, isso não acontece. Então, eu estou pedindo aos departamentos competentes para que justifiquem, para que não tenhamos aqui que fazer indicações a gabinetes e não ao Poder Executivo. Então, essa é a minha preocupação. Nós precisamos atender a expectativa do povo. Nós estamos aqui, senhor presidente, nobres vereadores, para atender as reivindicações da população. E como nós atendemos? Pedindo, através de indicações, e quando não entendemos alguma questão, através de requerimentos. Eu gostaria que isso fosse avaliado e respondido pelos departamentos com a máxima coerência, para que eu possa entender e acompanhar semanalmente as dezenas e centenas de indicações que são recebidas e quantas delas são atendidas. Então, eu encerro aqui a minha fala, senhor presidente, e eu espero poder contar com o apoio dos nobres pares. Continua a discussão, requerimento número 273/2018. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, eu tenho acompanhado o volume de indicações que tem ido para o Executivo a cada semana. É preocupante quando isso se torna um termômetro da administração pública, principalmente numa leitura feita pelo Executivo, pelo Legislativo. Quando a gente usa esse instrumento correto e regular de se indicar ao prefeito o que é que a população está pedindo e, pelo que vejo, pelo volume tão grande, o prefeito não está atendendo nem os vereadores de sua base. Então, isso é muito preocupante. Muitas vezes a gente vê algumas situações falando de questões orçamentárias, de dinheiro, mas não é isso que a gente está vendo ao verificar a arrecadação do município. Então, tenho o meu apoio nesse requerimento, porque o Executivo precisa mostrar que termômetro ele usa. Se ele vai ficar consultando as redes sociais, porque às vezes a gente vê um vereador indicou, nada aconteceu, aí a coisa apareceu nas redes sociais, em 2, 3 dias está resolvido. Então, realmente, é uma discussão pertinente essa casa, porque é um dos papéis do vereador. É ajudar o Executivo mostrando onde é que ele precisa intervir. Se ali tem uma questão importante para a população, é importante. Eu vou repetir aqui, não foi... Aliás, foi uma indicação também, agora estou me lembrando, foi uma indicação e um requerimento falando da questão da travessia lá, dos pedestres embaixo da passarela. Gosta de que ali não é o melhor ponto para atravessar e ponto final. Então, não é essa a resposta que eu queria ser recebida no requerimento. E eu gostaria de ouvir assim, muito obrigado, vereador, nós vamos estudar isso e vamos resolver a questão. E daí se diz assim, não, o melhor ponto para atravessar é 10 metros para cima. A população não vai atravessar 10 pontos para cima. A população atravessa ali.
É ali que tem que ser feita a intervenção. O senhor me dá uma parte? Assim que possível, vereador. Então, eu vejo que, quando o vereador faz indicação através de requerimento, o executivo briga porque diz, não, isso é matéria de indicação. Requerimento é para prestar informação. E quando a gente faz a indicação, que é algo importante, como foi dito aqui pelo vereador Rafael, nós representamos a população, fomos eleitos e estamos aqui para representar a população, e aí uma indicação que a gente faz muitas vezes é engavetada e não se dá nenhum tipo de satisfação, e aí é aquilo que eu disse, né? Quando nas redes sociais que virou termômetro, né? Então não precisa de vereador para isso. Então tem todo o meu apoio, o executivo tem que sim mostrar que critério ele usa para tomar suas decisões com relação aos serviços prestados à população. Pois não, vereador. Com a parte do vereador Rafael daí por 1 minuto. Vereador, o tempo está acabando, mas eu gostaria de complementar a sua fala. E mais do que isso, vereador, para que o prefeito fique atento, que não seja enterrado pelo seu secretariado, como já aconteceu em mandatos passados. Os secretários, tanto de obra e outros departamentos, viam que aquela indicação não era daquele vereador mais próximo e não atendia, o prefeito nem ficava sabendo. Então eu acho que o Alexandre Peixinho não merece isso, porque ele tem empenho em resolver os problemas da cidade. E outra coisa que eu venho observando, porque eu disse indicação, na rua Durval Luiz de Oliveira, no bairro Terra São José, ao lado da minha casa está caindo o asfalto. Eu fiz uma indicação ano passado, senhor presidente, nobres vereadores. Até hoje não foi atendido. Cada morador que passa ali, eles não visam que o vereador está cobrando e o prefeito não atendeu, não. Fala, vereadorzinho, mora aqui no bairro, só para finalizar, senhor presidente, já está indo para o 3º ano de legislatura e não conseguiu nem resolver o problema em frente à sua casa. Então é preciso que pare com a politicagem. Eu digo isso não por parte do executivo, mas sim dos seus cargos, e exerça o mínimo, que é fazer o que cabe ao poder municipal, que é oferecer o direito de ir e vir à população. E nesse caso, o tubo de água pluvial está cedendo, senhor presidente. Já ocorreu alguns acidentes, é por isso que eu estou requerendo. Acabou meu tempo, senhor presidente, mas eu conto com os vereadores na aprovação do requerimento. Continua. Verde está localizada na rua Andrade Silveira, no Jardim Cruzeiro, conforme fotos abaixo. Assim, nos termos do artigo 224 do Regimento Interno, requeiro seja reiterado o ofício ao chefe do Executivo com cópias da Saneaco e ao Departamento de Meio Ambiente, a fim de que responda algumas informações. Primeiro, a Prefeitura tem conhecimento desses fatos? Se sim, quais providências foram tomadas? Terceiro, o Departamento de Meio Ambiente tem realizado fiscalizações do serviço da Saneaco? Gabinete Vereador, 16 de agosto de 2018. Em discussão, requerimento número 274/2018. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael daí, fica por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, como já não é de se estranhar, a Saneaco ela não tem nenhum respeito com o meio ambiente. E visitando o bairro Jardim Cruzeiro, atrás da empresa Saneaco existe uma área verde, onde ela mesma está fazendo ali uma área de transbordo. Então todas as terras ali, o resíduo de asfalto, dos tapas-buracos, elas estão colocando ali, talvez causando impacto no meio ambiente. Então já temos aqui as leis, né? Limpeza de terreno baldio ou não. Está para ser aprovada agora a lei do entulho, que disciplina as caçambas. Precisamos fazer o quê? Fazer valer as leis do nosso município. O Departamento de Fiscalização, junto com o de Meio Ambiente, precisa fiscalizar. Porque realmente existem diversas leis no nosso município e algumas não estão sendo cumpridas, senhor presidente. Em específico aqui agora, a área de transbordo que a Saneaco mesmo criou em área verde. Eu digo Departamento de Fiscalização, senhor presidente, eu não estou aqui querendo ganhar voto. Se eu estivesse querendo ganhar voto, não falaria o que estou para falar agora, que é a respeito dos ambulantes em nossa cidade. Podemos ver que o desemprego está crescendo, podemos ver que os comércios aqui estão capengando. Por quê? Caiu o movimento. Ontem, senhor presidente, por isso eu vou dizer da fiscalização, ontem eu estava em minha casa, casa dos meus pais, às 11h30 da noite, passando um carro vendendo pizza, não sei que qualidade.
Eu digo que eu não quero ganhar voto, por isso estou tocando nesse assunto polêmico, tá? Infligindo a lei do silêncio, perturbando a população, com nenhum tipo de fiscalização, senhor presidente. E as 38 pizzarias do nosso município? E as pessoas que essas pizzarias entregam, ou seja, empregam? Então, muito me preocupa a falta de fiscalização no nosso município. Se o ambulante está irregular, precisamos fiscalizá-lo, autuá-lo. Se não está irregular, está regular, nada mais justo que deixá-lo trabalhar. Mas virou bagunça, senhor presidente. Pessoas vêm de outra cidade, de outros municípios, fazem o que querem na nossa cidade de Mairinque. Trazem alimentos para a nossa população ingerir com nenhum tipo de fiscalização, com nenhum tipo de garantia que é algo comestível, saudável. E cadê o nosso departamento de fiscalização? O que eu estou vendo são dezenas de proprietários de comércio, empresários do nosso município, tendo que gastar aí dezenas de R$1.000 para poder arrumar, porque a fiscalização vai lá, notifica, complica. Então, eu acho que a municipalidade, o executivo, ele precisa facilitar. Quando digo facilitar, não é aprovar o errado, mas é facilitar para que o empresário, o microempresário, tenha dignidade, capacidade de se adequar à lei. Questão de ordem. Gostaria que você atentasse ao requerimento. Por isso eu digo que a fiscalização em nosso município precisa ser mais eficiente. Como aqui temos, como exemplo, no requerimento 274, a Saneaqua, fazendo dezenas de ações irregulares no nosso município. E cadê a fiscalização? Por conta do poder concedente. Não existe. E, senhor presidente, o tema fiscalização se amplia a dezenas de outras áreas. Senhor presidente, me desculpe se eu sair do tema. Eu vou encerrar aqui a minha fala, mas enalteço a importância da fiscalização em nosso município. Tanto para ações como essa da Saneaqua, usando a área verde para a área de transbordo, né? Uma vergonha isso acontecer em nosso município, como centenas de outros assuntos que dependem da fiscalização e ela não ocorre. E o nosso mairinquense só perdendo. Encerra aqui minha fala, senhor presidente, e desculpa se fugir do tema. Continua a discussão, requerimento número 274/2018. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, eu já discorri sobre esse tema, fiscalização, por parte do Executivo e os braços que se estendem aqui, as concessionárias e tudo mais. Já falei sobre isso na tribuna. Quando nós cobramos fiscalização, de novo, a gente está representando a população, e tem uma questão constitucional, que é da eficiência do poder público. E aí, novamente, eu vou lembrar, questionei sobre ônibus, questionei sobre taxistas e pedi relatórios. A resposta que vem é, não há fiscalização, mas não há relatórios. E se tem uma coisa que precisa ser feito, é evidência. Novamente eu falo, o vereador está correto. Tem que cobrar a fiscalização e eu estou colocando aqui um adendo, que é evidência da fiscalização. Quando nós temos aí um tribunal de contas que vem avaliar e tudo mais, o que ele quer ver? Ele quer ver evidência. E então, como é que o executivo me diz, não, foi feita fiscalização, mas não tem relatórios? Novamente eu coloco aqui, o que a gente quer é ajudar o executivo a ter um serviço de eficiência. Parabéns pelo requerimento, tem o meu apoio, vereador. Continua a discussão, requerimento número 274/2018. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Eu, de uma certa forma, eu quero parabenizar o vereador Rafael da Ípica. Até no requerimento dele, ele questiona se a prefeitura tem conhecimento desse local, que é o despejo do esgoto, do dejeto. Eu acredito que sim, que a prefeitura tem conhecimento, sim, porque, na verdade, foi a prefeitura que fez na antiguidade. Porque a Saneaqua ela não fez nada. Ela não fez praticamente absolutamente nada. Então, ele fez o requerimento, eu tenho a minha aprovação, por minha parte, desse requerimento. Então, eu tenho, dentro do meu entendimento, eu acredito que a prefeitura tem conhecimento, sim, onde é lançado nos córregos,
Porque a canalização que nós temos de esgoto e que traz a água até Mairinque é praticamente feita pelo antigo departamento das prefeituras. Então, eles realmente sabem. Só que eu vou em defesa do servidor público, porque o coitado do servidor público, o efetivo é muito pouco. Quando eu cheguei aqui em Mairinque, há 18 anos atrás, Mairinque tinha um efetivo muito grande das pessoas que eram, de certa forma, que eram concursadas. Eu via nas ruas, que eu andei muito por essa rua, por causa do trabalho na qual eu exercia. Então tinha muito funcionário. Muitos se aposentaram e depois não foram repostos essas pessoas. Então hoje eles estão com dificuldade de carro, dificuldade de efetivo. E aí vem um prefeito, fala que vai resolver a questão da Saneágua. Vem outro prefeito, fala que vai resolver a questão da Saneágua. Uns implanta a concessionária, outros tenta tirar um que foi na casa da Ciágua, tirou e colocou uma outra da mesma denominação. E ninguém faz nada, aí fica contando historinha. O que adianta nós vir aqui, falar, e depois o prefeito vai lá e faz conchavo com concessionária? Não estou falando desse aí, que esse aí tentou tirar. Todos nós sabemos que essa concessionária está aí sob júdice. E Mairinque corre um grande risco ainda. Se ela sair, talvez seja até pior para Mairinque. Porque aí vai vir uma outra, querer um tempo para ganhar dinheiro da população, para aí depois dizer que vai fazer o tratamento de esgoto. Então nós temos que cobrar, sim. Eu sei que nós temos que cobrar. Mas eu, de uma certa forma, eu não penalizo o servidor público, porque nós sabemos que eles têm a dificuldade deles com questão de efetivo e com questão de carro. Encerra aqui a minha Deixa eu me dar uma palavra, palavra? Só uma parte. Já Continua a discussão, requerimento número 274/2018. Quem poderia pedir a palavra? Só para mim. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão, os contrários, querem se levantar. Aprovado o requerimento número 274/2018. Uma questão de ordem. Questão de ordem. O vereador Rodrigues, houve um equívoco na fala dele, por isso eu preciso corrigi-la e eu não entendi. Essa Ele discussão já disse está que... encerrada já. Mas eu preciso dar uma Questão questão de ordem. Essa discussão já está encerrada. Mas eu discordo com a fala dele, senhor presidente. Ele falou Depois- do servidor público e não tem nada a ver com a discussão do Peço ao requerimento. secretário que dê continuidade ao Então expediente. precisa se atentar à discussão, vereador. Eu me respondo dos meus atos ainda, né? Cabe julgar eu não. Gabinete Vereador Rodrigues. Moção 54/2018. Senhor presidente, é notório que o Dia dos Pais tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães. Em ambas as datas, a ideia inicial foi basicamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. O Dia dos Pais tem origem na antiga Babilônia, há mais de 4.000 anos. Conta a história que, em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Louise Smart Dodge, filha do veterano da Guerra Civil John Bruce Dodge, ao ouvir uma frase dedicada às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais, pois queria homenagear o seu próprio pai, e que viu a sua esposa falecer em 1898 ao dar à luz ao 6º filho, criando-o sozinho. Da palavra paternidade vem a raiz do adjetivo paterno, que lembra o amor de pai, carinhoso, afetuoso e paternal. Portanto, assim como os filhos têm deveres para com seus pais, também a paternidade não significa poder, mas principalmente dever, não apenas no sustento material ou alimentar, mas também e especialmente no exemplo moral. Por isto, ser pai não é para qualquer um. Fortes e protetores, eles inspiram inúmeros criadores a explorar as suas histórias. Então também essa Casa de Leis não poderia deixar de prestar a sua singela homenagem a todos os pais de nossa comunidade. A verdade é que todo dia é Dia dos Pais. E o maior presente que você pode dar a ele é dizer sempre que você o ama. Diante do exposto, apresento para a deliberação do plenário a presente moção de congratulações a todos os pais, em especial aos pais mairinquenses. Gabinete Vereador, dia 8 de agosto de 2018. Em discussão, moção número 54/2018. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigues, por 5 minutos. Senhor presidente, eu sei que já passou o Dia dos Pais, de uma certa forma já passou, vamos dizer assim, o calor da emoção, né? Mas acho que eu não poderia deixar passar ilesa essa data, porque eu sou pai, e acho que muitos aqui são pais, né?
sabe da importância de uma constituição de uma família. Hoje, no meu entendimento, de acordo com como eu vejo as famílias estão sendo destruídas, estão acabando o amor de pai para filho, de filho para pai. No meu entendimento, tem muitos pais que realmente não estão preparados para ser pai. Não estou falando aqui que eu sou um excelente pai, lógico que eu tenho minhas falhas, mas a gente procura, de uma certa forma, se adequar ao máximo. Cobrar, sim, do filho. O pai perdeu, diante de algumas leis que foram criadas, perdeu o direito, de uma certa forma, de educar. Não é que a gente queira que tenha uma mão de obra escrava em relação aos jovens e adolescentes. Eu acho que o jovem e adolescente tem que realmente estar na escola, mas muitos se evadem da escola, não vão para a escola e muitas vezes vão usar droga. E então está acabando isso. Então a gente tem que ter o quê? De uma certa forma, conceitos. Os pais têm que estar preparados para ser pais no dia de hoje. Muitos pais, como eu já falei várias e várias vezes aqui, tanto aqui como ali na tribuna, os pais são pais muito precoces e, de uma certa forma, talvez não tenha assim, uma cultura para passar para os seus filhos. Então, o nosso lado cultural está se perdendo muito, está perdendo a afetividade entre pai e filho. E eu perdi meu pai, de uma certa forma, muito novo, que tive um pai que eu sempre falo, que foi um herói, que estudou 3 meses só, em toda a sua vida, e criou 12 filhos com dignidade. Então, eu acho que há de se respeitar todos os pais, não só esses que tem 12 filhos, tu que tem 1, que tem 10, que cuidou, que cuida da sua família, que constitui família, que está precisando disso hoje em dia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. As famílias estão se destruindo. Hoje em dia, você tem uma reunião familiar, senta numa sala, cada um está com o celular na mão, trocando informações através do WhatsApp, através do Facebook. Então, hoje em dia, não está tendo mais dinâmica, não está tendo mais diálogo entre as famílias. Então, já atrasado, por causa da questão de protocolo, também a semana passada não deu tempo, desejo aqui, já passado, mas um feliz Dia dos Pais, e que todo ano, todo dia de pais, todo dia de mães. Então, parabéns aos pais. Fica aqui as minhas palavras, senhor presidente. Continua a discussão, moção número 54/2018. Não tendo mais ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Aprovado o requerimento, a moção número 54/2018. Gabinete Vereador Túlio Camargo, moção 56/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, através dessa moção de congratulação, parabenizo a todos os advogados da 235ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Mairink e Alumínio, pelo seu dia, comemorado nesse sábado passado, 11 de agosto. Aproveito o ensejo para parabenizar a atual diretoria da OAB de Mairink e Alumínio, que realizou um belíssimo jantar dançante em favor da classe, como o faz todo ano, com grande participação de advogados e demais cidadãos. Sem dúvida, é uma data muito importante para os advogados e advogadas, representantes da justiça, da liberdade e da cidadania no exercício de um trabalho indispensável para a efetiva democracia social. Portanto, junto à Câmara Municipal de Mairink, parabenizo os profissionais da advocacia através da sua diretoria, Dr. Robson Cavalieri, presidente, Dr. Servílio Vieira Branco, vice-presidente, doutora Carolina Simões Amaral, secretária-geral, doutora Juliana Moraes de Oliveira Camargo, secretária adjunta, e doutor Ivan Granito, tesoureiro. Requeiro que, após a aprovação dessa moção, seja encaminhada a cópia à 235ª subseção da Ordem dos Advogados de Mairink e Alumínio, para que tomem ciência da singela homenagem e possam transmiti-las a todos os advogados inscritos nessa subseção. Gabinete Vereador, 14 de agosto de 2018. Em discussão, moção número 56/2018. Não tem ninguém a discutir, coloca em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários que se levantar. Aprovado a moção número 56/2018. As indicações de número 659 a 697/2018 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao secretário que faça a leitura do relatório final da CI.
Relatório final da Comissão Especial de Inquérito, destinada a apurar a responsabilidade da recuperação da obra da Estrada Governador Mário Covas. Comissão Especial de Inquérito, onde foi aprovada sua constituição por meio do requerimento 402/2017, de autoria de 1/3 dos vereadores, que foi constituída por meio do Decreto Legislativo 460/2017 e nomeada por meio dos atos da Presidência números 23 e 23/2017 e 03/2018, com o fim de apurar a responsabilidade da recuperação da obra da Estrada do Governador Mário Covas. Presidente, vereador Rafael da Hípica. Membros, vereadores Rodrigues, relator, vereador Abner Segura, vereador Dizão e vereador Bruno Tan. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só uma sugestão, eu gostaria que fosse lido pelos encaminhamentos, de 1 a 4. É uma folha só pelos encaminhamentos. Peço ao secretário que faça a leitura. É isso. Penúltima folha, secretário. Pelo exposto, essa comissão opina, primeiro, pelo encaminhamento de uma cópia do presente relatório para o Ministério Público no Estado de São Paulo, a fim de que apure eventual prática de ato doloso de improbidade administrativa praticado no âmbito do governo do Estado, tipificado no artigo 10, caput da Lei nº 8429/92, no que se refere ao objeto dessa investigação. Segundo, pelo encaminhamento de uma cópia do presente relatório para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a fim de que o mesmo verifique a regularidade dos processos licitatórios realizados pelo governo do Estado para execução daquela obra. Terceiro, pelo encaminhamento de uma cópia do presente relatório para os órgãos da fiscalização da Prefeitura Municipal de Mairinque, a fim de que se apure sobre eventuais irregularidades e ilegalidade em tese praticadas cometidas por funcionários públicos municipais. Quarto, pelo encaminhamento de uma cópia do presente relatório para a presidência da Comissão da Infraestrutura da Assembleia Legislativa, na pessoa do ilustre deputado José Américo, e da Frente Parlamentar em Defesa da Raposo Tavares, para que tenham conhecimento do teor do presente relatório e adotem as providências que entendam necessárias. Era o que tinha que ser relatado e submetemos o presente à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente. Pela ordem, senhor presidente. Só mais uma correção. Pela ordem. Houve uma alteração na comissão por desistência de alguns membros, e hoje a comissão está composta, eu peço à Comissão de Justiça e Redação que faça a referida correção. Presidente Rafael da Hípica, vereador Rodrigues é o relator, vereador André do Bar é membro, vereador Paulo Marrom membro, e vereador professor Giovanni também é membro da comissão. Só essa correção. Peço à Justiça, à Comissão de Justiça e Redação, que faça a correção do relatório final. Só uma dúvida. Sim. Quando foi encerrada a comissão, a composição já era diferente? Já tinha alterado. O relatório já foi erro de digitação. Está feito o pedido, então. Muito obrigado. Peço ao secretário que dê continuidade ao expediente. Obrigado. Presidente, questão de ordem. Então, podemos apresentar essa correção para a próxima sessão? Sim. Muito obrigado. Ofício 920/2018 dos Correios, referente ao requerimento 34/2018. Recebimento da Saneaqua, referente ao contrato 79 de 2010, contrato de concessão, a resposta de requerimento 238/2018. Resposta da Arcesp, assunto relatório anual de atividades da Arcesp. Secretaria de Planejamento e Gestão da Subsecretaria da Articulação dos Municípios, Escritório Regional de Sorocaba, ofício especial de 2018, 13 de agosto.